nosso convidado de hoje é o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é o líder da oposição no Senado. Muito boa noite, senador. Boa noite, Magno, e boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Muito bem, senador. Vamos começar a falar sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. A princípio foi lançada a candidatura, disseram que era um ensaio, mas essa candidatura é para valer mesmo, senador? Olha, o Flávio, ele foi lançado, acho que sexta-feira passada, eu acho que deve estar fazendo agora 8 ou 10 dias, e o primeiro sentimento de boa parte da classe política, das pessoas que acompanham esse processo, foi de uma certa perplexidade. Ocorre que o tempo passou e as pessoas estão entendendo que essa candidatura é uma candidatura que, de fato, defende um legado, defende uma forma de se encarar o país, de se ter uma visão de mundo diferenciada, porque ninguém melhor do que Flávio Bolsonaro para defender o que foi construído pelo presidente Jair Messias Bolsonaro ao longo de 4 anos como presidente da República. Nós tivemos, nesse período, um presidente que se comunicava diretamente com a população sem intermediários, que no exercício do mandato impediu o aparelhamento da máquina pública, ou seja, profissionalizou a gestão, que fez um trabalho tão criterioso nas contas públicas que nós terminamos o mandato pela primeira vez desde 1985 com um governo com uma dívida menor do que a que recebeu, com superávit nas contas públicas, com as estatais dando lucro, com uma visão de país completamente diferente, onde o Estado, de fato, servia a sociedade e não se servia dele, como acontece agora na administração do Partido dos Trabalhadores. Um presidente da República que deu exemplo na maneira como se comportou nas viagens que fez pelo país, se hospedando em quartéis, tendo muito critério na utilização de recursos públicos, no contraponto do que nós estamos vendo agora. Então, Flávio é uma pessoa jovem, uma pessoa que tem espírito público, alguém que, inclusive, é até mais moderado, mais ponderado do que o pai, porque tem uma vivência política, eu diria, um pouco maior, e tem toda a possibilidade, toda a capacidade de fazer um grande governo, como fará, sem dúvida nenhuma, uma grande campanha eleitoral defendendo essa visão de mundo que nos irmana, que nos une a todos, que é respeito à família, respeito à propriedade, respeito à vida e, sobretudo, a visão de um Estado onde a proficiência, o equilíbrio, o mérito seja levado em consideração. Muito bem. Senador, nós temos os nossos parceiros aqui, convidados que participam desse podcast. Nós vamos começar logo com José Maria Trindade. Salve, muito boa noite a todos. Boa noite, Magno Martins, boa noite, senador. Senador, essa candidatura de Flávio Bolsonaro beneficia, a família porque deixa em alta o nome Bolsonaro, mas ela atrapalha muito a direita brasileira, o centro-direita, Queria que o senhor falasse sobre essa candidatura. Ela atrapalha o centro, o centro-direita, e quem é maior? É o Bolsonaro ou o Centrão? Obrigado. Obrigado, Zé Maria. Primeiro, a sua pergunta já tem uma resposta que é a sua opinião, que essa candidatura atrapalha o centro, a centro-direita. Olha, primeiro, eu acho que é importante que a discussão política ela seja absolutamente cristalina, aberta, franca. A direita tem candidato. A direita tem um candidato que é o Flávio Bolsonaro e que representa a defesa desse legado. O centro, ou o centro-direita, você sabe, e quem nos acompanha sabe também, que normalmente dá governabilidade a quem ganha a eleição. Vários partidos que estão hoje desembarcando do governo fizeram parte desse governo, com ministros, com indicações, com cargos. Então, nós somos a direita que fizemos a oposição a este governo. O Bolsonaro é maior do que todos nós, porque apesar desses sentimentos que existem na sociedade há muitos anos, foi ele que inventou a pólvora, no sentido de ter dado dado essa nitidez à direita brasileira. Mas esse sentimento de respeito à família, de amor ao Brasil, de intolerância com a corrupção, de combate intransigente ao crime organizado, de não aceitar a glamorização de bandidos, de proteger
valores que são essenciais para a nossa sociedade, sempre existiram. Só que foi Bolsonaro que deu essa palavra de ordem, que uniu essas pessoas, que fez com que boa parte da população brasileira pudesse ter voz, pudesse ter representatividade. É evidente que o maior líder da direita brasileira é o presidente Bolsonaro. E na hora que ele aponta um caminho, ele o faz não de forma inopinada, não de forma intempestiva, não porque acordou num dia e entendeu que era Flávio Bolsonaro. Fazem 3 anos que a gente conversa a respeito de qual será a nossa alternativa à presidência da República. E havia, é claro, a nossa crença de que as instituições permitiriam, já que não houve nenhum crime, que o próprio Bolsonaro constasse na urna, fosse o candidato que nos representasse. E isso caiu por terra após a sua condenação em definitivo e o trânsito em julgado. Feito isso, o presidente, com toda a responsabilidade do tamanho, da estatura, da envergadura, da legitimidade da liderança que tem, aponta um caminho de unificar não a família, mas a direita brasileira, representada hoje na defesa desse legado pelo senador Flávio Bolsonaro. Aliás, as pesquisas publicadas após a sua apresentação como candidato já demonstram a sua viabilidade, a sua consistência e o fato de que ele é um candidato viável, efetivo e que vai certamente dar muito trabalho àqueles que pensam de forma diferente. E em 27 nós teremos um novo presidente da República que será Bolsonaro, não Jair Messias, infelizmente, mas Flávio Bolsonaro. Senador, aproveitando essa deixa aí do José Maria Trindade, quando ele falou do tamanho do centrão, né? Alguém pode governar esse país sem esse movimento, sem um centrão? Nesse momento, não. Eles têm um número de deputados que representam praticamente 60% dos representantes que nós temos hoje no Parlamento brasileiro, tanto na Câmara como no Senado. Então, é evidente que a governabilidade determina que se procure representantes de partidos do centro, de centro-direita, né, para que possam dar a condição de que as ações executivas tenham materialidade, como aconteceu, inclusive, no governo do PT. O PT buscou a relação com o centro e com a centro-direita. Agora, cada vez mais há uma identificação do eleitor brasileiro, né, com aqueles que representam, né, a sua forma de visão de mundo, de país, de economia. E não é por acaso que todas as pesquisas de opinião feitas em relação a partidos mostram que PL e PT são os 2 partidos que realmente têm ressonância e significado junto à sociedade. São os 2 polos. Nós defendemos a direita e o PL representa isso com muita propriedade. Já tem hoje em torno de 100 deputados federais do PL, dos 513. Esperamos que nas próximas eleições isso suba para 120, 150. E nós temos hoje 15 senadores, 6 vão disputar a reeleição. Nós esperamos ter entre 25 a 30 senadores. E gradativamente esse tamanho partidário com partidos que convergem conosco vão nos dar o conforto para executar as políticas que serão implementadas em função do que foi discutido durante o processo eleitoral. Muito bem, vamos com mais perguntas dos nossos colaboradores aqui do nosso podcast. Olá, Magno. Olá, senador. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu sou Rodolfo Lago, editor-chefe da edição nacional do Correio da Manhã. Senador, o PL da dosimetria está agora em tramitação no Senado, depois de ter sido aprovado pela Câmara, e há ali algumas considerações no sentido de que ele pode acabar alcançando outros criminosos, além daqueles condenados pelos chamados atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que, pela forma como ele está redigido, ele poderia acabar beneficiando outros criminosos, pessoas que cometeram abusos sexuais e outros crimes desse tipo. Isso está sendo alertado pelo senador Alessandro Vieira e o relator no Senado, o senador Esperidion Amin, parece que já está considerando que isso pode de fato acontecer. O senhor acha
que o PL da dosimetria pode acabar vindo a ser alterado no Senado por conta dessas questões? Qual é a sua avaliação? Muito obrigado. Bom, primeiro, o projeto não é o que queríamos. Nós defendemos desde o início uma anistia ampla, geral e irrestrita. Mas, infelizmente, a correlação de forças dentro do parlamento, a gente falou há pouco na pergunta anterior, do tamanho das bancadas, né, de que forma isso acontece, a governabilidade se dá dentro do parlamento. Então, nós não tivemos o tamanho, a condição de pautar o projeto da anistia que está sendo tratado desde o início do ano. Porém, né, nós conseguimos o possível, que foi a diminuição de penas. E isso permitiu que na Câmara dos Deputados fosse aprovado um texto que só foi dado conhecimento aos deputados momentos antes do processo de votação. Tá? Então, o fato é que se conversou muito a respeito do projeto, mas ele nunca foi publicizado. E quando ele foi colocado para os senhores deputados, ficou dentro do processo de votação, se disse, depois de aprovado, que haveria a possibilidade de algumas exceções para que outras situações pudessem ser contempladas pelo projeto. Veja, primeiro, mesmo que isso ocorra, nada nos impede de fazer uma emenda, e queremos que essa emenda seja uma emenda de redação, porque o espírito da lei, desde o início, foi para os atos de 8 de janeiro, que, na nossa opinião, nem sequer significariam um crime ou um atentado contra a democracia, como se faz crer aí, né, por aqueles que defendem de forma oposta, né? Mas a emenda de redação corrigiria essa situação e voltaria ao espírito do próprio legislador, porque foi dado prioridade, foi dado urgência a um projeto do deputado Marcelo Crivella, que trata justamente de anistiar os processos ocorridos entre 30 de outubro de 2022 e 8 de janeiro. Então, a emenda de redação, na verdade, resgata o espírito da lei. Acontece que aqueles que estão levantando essa tese são os mesmos que estão afirmando que, mesmo que haja essa correção, votarão contra. Então, não estão preocupados que haja abrangência para outros problemas, estão preocupados em evitar que essas pessoas humildes que foram apenadas com 14, com 12, com 18 anos de prisão, 17 anos de prisão, porque pintaram uma estátua, porque estavam dentro das dependências de uma das 3 instituições que compõem os 3 poderes do Brasil, os poderes brasileiros, né? Pessoas que, inclusive, foram condenadas sem individualização de culpa, né? Muitas vezes de forma industrial, que essas pessoas possam, né, ir para suas casas, se encontrar com seus entes queridos, até porque existe no Brasil, eu diria, uma tradição de anistia. Mais de 40 anistias foram oferecidas a brasileiros ao longo de mais de 150 anos, quer dizer, desde a nossa república, né? E antes mesmo, na monarquia, enfim. Isso sempre foi uma característica do Brasil, de se reconciliar, de virar a página, de olharmos para frente, principalmente nesse caso onde, na nossa opinião, nem sequer crime foi cometido. Porque se houve um ato de depredação, de vandalismo, quem o cometeu, individualizada a culpa, que seja julgado por isso. E não se colocar que pessoas com bíblias na mão ou com bandeiras quiseram derrubar um governo legalmente estabelecido. Isso não aconteceu, mas houve o julgamento. E o que nós queremos agora é que essas pessoas vão para as suas casas. Nós vamos trabalhar muito para isso, esperamos que haja bom senso, que haja, sobretudo, o entendimento do colegiado de que há necessidade que o Brasil, exemplo do que fez anteriormente, vire essa página e possamos discutir assuntos importantes para o ano eleitoral, que é o ano 2026. Líder Rogério Marinho, como o senhor ouviu as declarações do presidente Lula em relação à dosimetria? Ele disse que quem pecou tem que pagar. Ele não concordou com nenhum tipo de perdão a esses, que ele chama assim, de invasores do Congresso, golpistas, né? Olha, eu não li nem assisti as últimas declarações do presidente Lula, mas eu tenho me deparado com a série de pérolas que ele tem, de vez por outra, desferido, né? Em relação a essa questão especial, veja que contradição. O próprio Lula
beneficiário de anistia. Ele recebe hoje, se não estou enganado, de 10 a 12 mil reais por mês. Ele foi anistiado pela lei de 1979, não apenas ele, mas vários deputados federais do PT, senadores, dirigentes importantes, pessoas que foram, depois da anistia de 79, governadores de estado que já faleceram, como Brizola, Miguel Arraes. Essas pessoas foram anistiadas, o país se recompôs. São os mesmos que são assim, mais ativos para impedir, né, que haja um processo de anistia. Então, essas pessoas certamente não evoluíram, né? Não tem grandeza, porque na época em que as anistias foram concedidas, o Brasil teve a felicidade de ter à frente do executivo, presidentes de república, até monarcas, que tiveram a grandeza de entender que era necessário reconciliar o país, dar um passo adiante. Mas tem gente que vive no passado, né? E com um coração cheio de ódio, de rancor, que não consegue olhar para frente. Me parece que o retrovisor é muito maior do que o para-brisa, né? Mas eu acho que o parlamento vai fazer, e espero e trabalho para isso, a parte dele e ajudar o Brasil a se reencontrar. Muito bem, senador. Vamos rodar com mais perguntas. Olá, Magno Martins. Olá, senador Rogério Marinho. Sou Felipe Clisman e falo da Rede ANC no Ceará. Um dos grandes objetivos da direita para o ano que vem, além de seu plano de gestão para o país, é tirar o PT do poder. No cenário político do Ceará, o PL, a oposição, estaria disposta a abrir mão de um apoio a Ciro Gomes, mesmo de acordo com os levantamentos, ele sendo o nome mais competitivo para enfrentar o grupo governista aqui no estado? Muito obrigado. A questão do Ceará, Felipe, é exemplo de várias outras situações em diversos estados brasileiros. É uma situação em que nós tivemos uma certa dificuldade de nos debruçar em função da prisão e o fato de o presidente Bolsonaro ter ficado incomunicável. O presidente, vocês devem estar lembrados, mesmo antes do trânsito julgado do pretenso golpe, né, nos autos de um inquérito que ele sequer foi denunciado, ele recebeu medidas cautelares que o censuraram, que impediram de se comunicar com o seu grupo político, né, com os seus aliados políticos. Então, isso atrapalhou muito a nossa constituição de palanques por todo o Brasil. Bom, dito isso, o Ceará é um caso bastante peculiar, porque nós começamos a fazer tratativas através do nosso presidente, o André, que tem o nosso respeito e tem legitimidade para fazer isso, com o grupo do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Num determinado momento, houve um ruído de comunicação com a presidente do PL Mulher, a senhora Michele Bolsonaro, que, com toda a justiça, colocou que se sentia atingida, né, por algumas declarações que foram feitas anteriormente contra ela e contra a sua família pelo ex-governador Ciro. Nós entendemos que a negociação está pausada, está sobrestada, não está encerrada. O André tem o nosso respeito, tem a nossa confiança, vai saber conduzir esse processo da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, preservar a nossa identidade, preservar a nossa coerência, respeitando todos os atores políticos, inclusive o ex-governador Ciro, né, para que os interesses do Partido Liberal, os interesses do povo brasileiro, da direita brasileira, sejam preservadas em qualquer composição política. O senhor é candidato a governador do Rio Grande do Norte? Bom, Magno, nossa pretensão é de pré-candidato a governo do Estado, porque a legislação nos proíbe de ser tão assertivo, de sermos candidatos ou não, né? Tem uma certa hipocrisia nessa legislação. Mas há mais de um ano nós estamos construindo aí, desde janeiro desse ano, nós anunciamos a nossa pretensão de sermos candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Discutimos isso com o nosso partido a nível nacional, na época com o presidente Bolsonaro. É verdade que várias coisas ocorreram nesse meio tempo, mas o Estado do Rio Grande do Norte está com tantos problemas, tem tido tantas intempéries, né, tem sofrido tanto com um governo desastrado, né, que tem penalizado a população do meu Estado, que eu vejo isso muito mais como um propósito e como uma missão. Então, a nossa intenção, de fato, é manter uma pré-candidatura. Agora, claro, que ela vai passar por essa relação natural de afinidade, de convergência com outros atores da política do Estado do Rio Grande do Norte,
com a conversa e com a relação que nós estamos tendo aqui com o PL a nível nacional. E no próximo ano, essa situação vai ficar mais nítida, ficar mais clara a partir do mês de março, né, quando haverá a definição de todos os atores que têm interesse de ser, todos aqueles que querem ser candidatos a alguma coisa no país inteiro, na sua definição de qual partido que eles vão estar afiliados. Muito bem, vamos rodar com mais perguntas, nossos colaboradores. Olá, Magno. Olá, senador Rogério Marinho. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Tonhozzi, do Poder 360, e a minha pergunta para o senador Rogério Marinho é a seguinte. Senador, nós sabemos que Minas Gerais é um estado-chave para a eleição presidencial, qualquer eleição presidencial. Foi assim em 2014, foi assim em 2018, foi assim em 2022. Eu queria saber o seguinte, qual é a estratégia, qual seria a estratégia do senador Flávio Bolsonaro para vencer em Minas Gerais? O pai dele perdeu as eleições em Minas Gerais no primeiro e no segundo turno e acabou perdendo a eleição para o presidente Lula no segundo turno por uma margem muito pequena de votos, mas perdeu. Como é que nós vamos reverter esse quadro? Como é que o senhor pensa a estratégia para Minas Gerais, o estado-chave da eleição de 2026? Olha, primeiro e o mais importante é o senador Flávio Bolsonaro começar a percorrer o Brasil, conversar com a sociedade para que ela o conheça não como senador da República, não como filho de Bolsonaro, mas como um postulante sério à presidência da República. E, para nós, Minas Gerais não é um estado diferente. É bom lembrar que nós temos hoje uma das principais lideranças jovens do Brasil, que é o deputado Nicolas Ferreira. Nós temos lá 14 ou 15 deputados federais. O PL é um dos partidos mais importantes de Minas Gerais. E nós temos uma identidade muito grande com o Estado, através, inclusive, de outros representantes, né, influenciadores, pessoas que militam nas redes sociais, pessoas que têm relação com o partido, prefeitos, enfim. Minas Gerais para nós será extremamente importante. A principal estratégia vai ser buscarmos uma parceria no Estado, né, com o nosso partido e tentarmos ampliar essa parceria, né, com outras pessoas que fazem parte de outros partidos, de outros segmentos, para que o Flávio Bolsonaro possa falar para o conjunto da sociedade mineira. Fala-se que Minas Gerais é a síntese do Brasil, dadas as suas especificidades geográficas e culturais, ou seja, existem regiões que têm muita proximidade com o sudeste do Brasil, outras com o nordeste do Brasil, outras com o sul do Brasil, outras, inclusive, com a própria minerícia, né, com as próprias, eu diria, especificidades de Minas Gerais. Então, é muito importante que nós tenhamos assim, um olhar muito especial para Minas, estarmos presentes de uma forma mais assídua, né, visitarmos as suas cidades, buscarmos soluções para problemas pontuais de Minas, inclusive na questão logística, desenvolvimento regional, essa relação que nós já temos, que é muito boa com o governador Zema, né, que deve se aprofundar ainda mais, caso ele seja candidato, uma relação de respeito e de não agressão, para que no segundo turno, quem passar para o segundo turno esteja no mesmo palanque. E, enfim, tratar Minas Gerais como deve ser tratado, com a importância, com a relevância, com o tamanho e com o peso que Minas Gerais tem de ser o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e com o fato de que quem ganha em Minas Gerais normalmente vence as eleições presidenciais no Brasil. Muito bem, vamos com mais perguntas dos nossos colaboradores aqui do nosso podcast. Aqui Betânia Santana, da Folha de Pernambuco. Senador, sobre o projeto de lei da dosimetria, o senhor considera ser necessário fazer muitas mudanças? Que pontos o senhor defende como necessários para serem alterados? Bom, primeiro, vou repetir, não é o projeto dos nossos sonhos, é o possível dentro da situação. O projeto vai permitir que todos aqueles que foram apenados até 17 anos, em função da progressão, possam ir para as suas respectivas casas após o deferimento da execução penal.
A mudança é aquela que está sendo colocada pela imprensa, né, de que é necessário circunscrever, né, encapsular, ou seja, limitar os efeitos da lei aos eventos do 30 de outubro ao 8 de janeiro, uma vez que a anistia é uma situação muito específica, né? Ela acontece não como uma rotina, não como um fato recorrente, mas como um fato extraordinário. Então, a emenda de redação poderá nos ajudar a circunscrever esse tema, né, e permitir que nós possamos virar essa página e não precisar que esse projeto volte à Câmara Federal com essa emenda definindo que apenas aqueles atos relativos ao 8 de janeiro e que antecederam o 8 de janeiro, 30 de outubro, 8 de janeiro, sejam alcançados pela lei. Acho que a única mudança é possível, dadas as atuais circunstâncias. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta aqui com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP, pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tudo em um só lugar, a Comercial. Aprender um novo idioma pode abrir portas para muitas oportunidades, mas encontrar tempo para isso é um desafio. Berlitz Flex é um método online sem limites para sua fluência. Com o Berlitz Flex, você pode aprender um idioma online no seu próprio ritmo, praticando sua fala com reconhecimento de voz e aulas particulares com um instrutor. Agora, o poder do aprendizado de idiomas está ao alcance das suas mãos. Berlitz Flex. Fale um novo idioma de verdade, com lições interativas e aulas particulares. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau. Muito bem, estamos de volta aqui com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Eu quero voltar com esse segundo bloco já com a participação dos nossos colaboradores. Um abraço, Magno Martins, saudações à audiência do podcast Aaron Cid falando aqui de João Pessoa, da Rede Mais, na Paraíba. Senador Rogério Marinho, o deputado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos da América com um propósito muito claro, traçar uma estratégia de pressão para inibir as condenações no julgamento do 8 de janeiro, especialmente em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deu tudo errado. O tarifaço caiu por articulação da diplomacia brasileira e do presidente Lula. A lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes também já caiu. E o que se vê é um panorama em que Lula cresce em favoritismo e a esquerda agora até consegue ir para as ruas, mobilizar pessoas. Do jeito que se cobra uma autocrítica do PT aos desmandos e maus feitos descobertos na Lava Jato, é possível também perguntar agora ao senhor, que é uma voz moderada na direita brasileira, em que a direita ou o bolsonarismo pode fazer uma autocrítica? Em que tem errado? Qual é a visão do senhor sobre esse momento que está, pelo menos nesse instante, claramente desfavorável ao projeto de Bolsonaro e da direita? Bom, Aaron, primeiro quero agradecer a pergunta, porque ela é extremamente pertinente. Nós estamos vivendo um momento de narrativas cada vez mais fortes. E nós temos uma narrativa que ela é impulsionada e turbinada por recursos públicos que têm sido injetados
nas redes de comunicação, nas redes sociais, nos grandes jornais do país, e isso, inclusive, vem sendo denunciado, né, por vários veículos de imprensa. Inclusive, nós solicitamos, estamos recolhendo assinaturas para fazer uma CPMI da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Inclusive, há denúncias de que, além de se pagar influenciadores, pessoas da mídia para impulsionar não apenas propaganda positiva para o governo, mas também depreciar, detratar, desqualificar os opositores do governo, né? O próprio Sidônio, né, está sendo acusado de que 7 ou 8 empresas que ganharam licitação no Ministério das Comunicações, na Secretaria de Comunicação, são geridas por um ex-sócio dele. É muita coincidência, né? Mas, respondendo objetivamente a sua questão, e me desculpa o preâmbulo, mas era necessário dizer que uma coisa é a narrativa, outra é a realidade. Por exemplo, a diplomacia brasileira, ao contrário, tem uma participação muito pequena no que ocorreu na questão das tarifas e até nessa questão ligada especificamente ao levantamento da sanção da Lei Magnitsky. São duas questões distintas, né? Diferentes. A questão das tarifas foi uma situação que foi colocada para todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, todos. China, Europa, Vietnã, México, Canadá, Filipinas, Índia, Brasil. Todos receberam tarifa, não foi só o Brasil. No caso do Brasil, o presidente Trump, na hora que manda uma carta para o Brasil com tarifas, inclusive acima do que impôs para outros países do mundo, cita o fato de que o presidente Bolsonaro estava sendo processado de forma injusta e arrepio da lei, na opinião dele. Tá? Então, ele faz um link em função dessa situação. Mas as tarifas, quando foram levantadas, é bom lembrar que o presidente Lula, no primeiro momento, disse que não iria fazer essa negociação, que não iria abrir mão da soberania brasileira, que não iria se curvar aos Estados Unidos. Pelo contrário, saiu aí falando que o dólar deveria ser retirado de moeda de troca de comércio internacional, que o sistema financeiro, que é o SWIFT, que é americano, deveria ser substituído, né, que a relação dele com países que se confrontam com os Estados Unidos seria, inclusive, fortalecido, como é o caso da China. Então, ele deu todas as demonstrações do que não se deve fazer, ao contrário de outros países do mundo que se sentaram imediatamente à mesma negociação e resolveram isso rapidamente. Na questão e graças a Deus foi resolvido, porque nós em nenhum momento defendemos tarifas contra o país. Nós sempre fomos, no nosso caso, como senador da República, refratários a essa questão. Não acredito que penalizar todo um país em relação ao indivíduo vai funcionar de qualquer maneira. Em relação à Lei Magnitsky, que foi a sanção imposta contra o ministro Alexandre de Moraes, é um outro capítulo. Eu, particularmente, acho que nada mudou em relação à situação que existia de quando foi imposta a sanção do que aconteceu agora. É o Trump que precisa explicar o que foi que aconteceu, o que é que mudou na cabeça dele. Porque a Lei Magnitsky não é uma sanção qualquer, não é você tirar um visto de alguém, é você decretar literalmente a morte civil dessa pessoa, impedir que ela tenha transações comerciais e financeiras com todas as empresas americanas para sediadas no Brasil e no mundo inteiro. Então, é uma sanção muito séria. E não é assim, é só a vontade do presidente da República, no caso do Trump. Passou por diversos departamentos americanos, foi fruto de investigação, então acredito que não foi feito de uma forma leviana. E a suspensão, quando ocorre, de repente há um comunicado do Departamento de Estado que só deixou de atender os interesses americanos. Bom, eu acho que agora a coisa está clara. Os interesses americanos na época eram um, agora é outro. Ele precisa explicar, e o governo brasileiro, quais foram as concessões que foram feitas. Fala-se na imprensa que significa acesso à mineração de terras raras, que é um componente importante para a produção de bens da indústria de tecnologia de defesa americana. Fala-se de negociações ligadas a Starlink, que é o comércio via satélite, que beneficiaria talvez as empresas do Elon Musk. Fala-se, né? A imprensa tem comentado a respeito, né, de uma série de concessões que o governo brasileiro teria feito, né, inclusive a questão da Venezuela, a possibilidade de apoiar uma eventual sanção ou deposição do Maduro, que sempre foi o amigo do presidente Lula. Então, essas questões precisam vir a público para que a gente entenda. Da minha parte, eu continuo achando
que o ministro Alexandre de Moraes tem feito mal à democracia, tem ultrapassado a Constituição, tem implantado no Brasil uma jurisprudência de exceções, tem descumprido a lei de acordo com o que ele acha conveniente. Por exemplo, você acreditar e aceitar como banal, como natural, né, que no Brasil um juiz, no caso o ministro e todos os juízes de forma subsequente, possam julgar, tomar uma decisão numa querela, numa ação judicial, em que uma das partes é patrocinada pela sua esposa ou pelo seu filho, e isso não caracteriza conflito de interesse, pode ser legal, porque o STF decidiu que é legal, mas não é moral. Isso faz mal ao judiciário. Faz mal ao judiciário, por exemplo, ministros estarem dando palestras ou estarem falando a respeito de ações que eles vão julgar e interagindo com o sistema privado, como aconteceu recentemente na inauguração do SBT News. Quem foi que foi dar uma palestra? Quem foi que teve palavra como se político fosse? O ministro Alexandre de Moraes. Então, o Brasil está virado de ponta cabeça. A sociedade sabe distinguir isso muito bem. Eu, ao contrário do que se fala por aí, a narrativa de que Lula está bem, Lula está muito mal, é mercadoria vencida. Eu quero lembrar, porque eu acho que a gente não pode agredir fatos, que quando o Lula termina o seu segundo mandato, ele tinha mais de 80% de aprovação. Agora ele está com 49% de reprovação na pesquisa de hoje da Quest, e menos de 48% de aprovação. E as pessoas ficam com a narrativa que ele está bem. Está bem coisa nenhuma. Ele está na contramão do que pensa a sociedade brasileira. Ele é uma pessoa que defende um Estado ineficiente, uma administração aparelhada, e não é por acaso que toda hora surge um caso diferente de corrupção nesse governo. Esse é um governo que se caracteriza por demonizar e atacar quem denuncia os maus feitos desse governo. Não é diferente com a prática que o PT tem historicamente. Então, nós estamos num momento em que é necessário literalmente separar o joio do trigo. E a sociedade vai saber fazer esse papel nas eleições de 2026. E, principalmente, derrotar o desgoverno e o atraso que representa o PT para o país. Senador Rogério Marinho, eu sei que o senhor está com a agenda muito corrida aqui, mas eu não queria que os nossos participantes aqui deixassem de fazer perguntas ao senhor, porque eles mandaram uma pergunta e são importantes aqui para o Nordeste. Vamos rodar com as perguntas. Vamos para a última, que já estamos esperando lá. Boa noite, Magno. Boa noite, senador Rogério Marinho. O senhor tem uma responsabilidade muito grande que é liderar a oposição no Senado. Obviamente que a pauta política no próximo ano será ainda muito mais polêmica do que foi este ano e do que foram essas últimas 2 semanas. Qual é a sua opinião sobre a invasão pela Polícia Legislativa, autorizada pelo presidente Hugo Motta, retirando o deputado da cadeira que ele ocupava, a meu sentir, indevidamente, cortando o sinal da TV Câmara, que transmite sempre todas as sessões ao vivo, e além de retirar a imprensa do plenário? Eu gostaria que o senhor, como líder da oposição, fizesse uma análise para o povo brasileiro qual é a justificativa para atos tão antidemocráticos como esses. Bom, eu tenho defendido que não se pode banalizar atos de censura e de secessão. Eu tenho defendido transparência. Eu tenho defendido visão plural de mundo. Acho que há um grande defeito aí, eu quero fazer aqui uma autocrítica, né, no parlamento brasileiro, que é acusado de se omitir ou tomar decisões que estão na contramão do sentimento da sociedade que o parlamento representa. O deputado Glauber, há muito tempo, deveria ter sido submetido à comissão de ética, e de fato o foi, e tomou todas as atitudes que achou conveniente para procrastinar, para tergiversar, para adiar o desfecho. Eu diria de um ato detestável. O deputado Glauber tem todo o direito de ter posição política, mas não tem o direito de chutar alguém na independência do Congresso Nacional. Isso não significa que o ato dele justifique um ato de violência contra ele, mas é um ato que depõe essa ação do deputado Glauber contra a atividade parlamentar. Imagine que, no meu caso, se eu tivesse que tomar atitudes violentas contra todo mundo que vai às redes sociais ou me aborda na praça pública para me criticar, para fazer algum reparo à forma como eu tenho me comportado enquanto parlamentar.
Eu teria que fazer, luta livre. Eu tinha que estudar artes marciais para ficar batendo nas pessoas ao bel prazer. Então, não é batendo nas pessoas que a gente vai resolver, né, os nossos problemas políticos. Então, dito isso, né, eu acho que o ato do Glauber foi extremado. Desconheço os motivos que levaram o presidente a cortar o sinal de TV, mas acho que a imprensa tem todo o direito de fazer a cobertura adequada, de testemunhar os fatos políticos e informar da maneira o mais livre possível a sociedade brasileira, e que a sociedade tenha o seu juízo de valor, faça o seu juízo de valor a respeito dos fatos, né? Emita suas opiniões. Então, esse ato foi um ato deplorável, foi muito ruim para o parlamento. Agora, nós estamos falando de alguém que não tem muito apreço pela atividade parlamentar e tem tentado resolver as divergências e as diferenças que tem no braço, na violência e na altercação. Aliás, a esquerda me parece que é bastante pródiga nesse aspecto. Vamos correndo aqui, senador. Mais uma perguntinha. Boa noite, Magno. Um abraço para você e para o senador Rogério Marinho. Sou Ângelo Giroto, do jornal O Potengi, do Rio Grande do Norte, mesmo estado do senador. E, senador, obviamente, minha pergunta não podia fugir da eleição de 2026, que na eleição passada, em 2022, as oposições foram derrotadas já no primeiro turno, em grande parte por não terem lançado um candidato, por não terem se posicionado com maior antecedência. O eleitorado de oposição do nosso estado está hoje dividido entre 3 opções que se apresentam: o senhor como possível candidato ao governo, o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias e o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. O senhor tem dado declarações de que será candidato. Gostaria de saber se sua candidatura é irredutível e também se o senhor avalia que há a possibilidade de as oposições saírem no primeiro turno com 2 candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Até a próxima, Magno. Um abraço, senador. Bom, primeiro agradecer ao Giroto aí, a pergunta, né, que está muito direcionada aí ao meu estado. Dizer que a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, desculpe, a gente tem que fazer esse reparo, está lançada desde janeiro desse ano. E a gente está construindo, ninguém pode ser candidato de si mesmo. Nós fizemos o Rota 22, percorremos o estado, fizemos incursões nos 167 municípios do estado, fizemos 10 ou 12 seminários, fizemos oficinas, né, recolhemos várias contribuições da sociedade norte-rio-grandense. Temos um projeto que está praticamente pronto, que a gente quer dar publicidade a ele em fevereiro ou março do próximo ano de 2026, porque nós temos uma responsabilidade muito grande em tirar o estado da situação em que ele se encontra. Agora, é claro, eu vou repetir, uma candidatura não pode ser de si mesmo. Eu acho muita pretensão, muita arrogância. Eu sou candidato a qualquer custo. Não, eu sou candidato construindo a candidatura junto com o Rio Grande do Norte, com os nossos parceiros políticos. Vou lutar para ser candidato, estou buscando essas parcerias, estou buscando essa viabilização. Né? Tenho conversado com outros atores da política do Estado, e a direita no Rio Grande do Norte está unida, já tem um pré-candidato que é Rogério Marinho. Agora nós temos que tentar atrair outros segmentos da política, no caso, outros partidos políticos, para termos um palanque ainda mais forte, mais consistente. Essa é a nossa expectativa. A governadora do seu estado, senador, está com um desgaste terrível. Tem acompanhado as pesquisas de lá. Isso anima o senhor a entrar nessa disputa? Olha, por um lado é evidente que nos estimula, por outro lado nos deixa muito triste, né? Porque nós não torcemos pelo pior para o nosso estado. A população no Rio Grande do Norte vem sendo vitimada por um desgoverno, por uma catástrofe, por um desastre do ponto de vista gerencial. E eu quero deixar claro, eu sou do Rio Grande do Norte, nós estamos ali na fronteira com a Paraíba, com o Ceará. São estados que têm, inclusive, governadores de esquerda. Mas o desastre que acontece no Rio Grande do Norte é tão grande que não dá nem para comparar e não dá para fazer uma associação imediata à questão ideológica. É incompetência mesmo. Nós temos uma governadora que é professora, eu vou ficar só nesse fato, Magno. Estamos entrando no 8º ano de governo e o Rio Grande do Norte é o último colocado do IDEB nacional, último. É uma professora, governa o estado que depois de 7 anos de administração desta professora,
nos deixa um legado de último estado da federação em proficiência de ensino, no ensino básico nacional. Agora, ela foi reeleita, né, senador? Quando o governador vai para a reeleição, ele tem o julgamento do povo, né? Pois é, veja a questão da narrativa que falei numa das respostas que dei. Na verdade, ela não colocou em julgamento o seu mandato. Eu era candidato na época, acompanhei as eleições, ela em nenhum momento discutiu ou colocou em discussão a sua política de segurança pública, de educação, de saúde, de infraestrutura, de geração de emprego, né, de logística, de ciência e tecnologia. O que ela falou, repetiu e teve eco na sociedade norte-riograndense foi que ela era 13 e era Lula, e por ser Lula e ser 13, precisava ter o apoio dos norte-riograndenses. Aqui no meu estado, infelizmente, Lula teve 65% dos votos. Há uma memória afetiva da população mais frágil do estado de que Lula tem uma afinidade com ele. Não se esquecem, talvez, ou não tenham conhecimento, de que o PT não tem projeto de país, tem projeto de perpetuação no poder. Né? Eles se apropriam do poder, eles se servem do poder, eles destroem o Estado brasileiro em nome de um projeto de perpetuação no poder. É lamentável, mas é um fato, e a gente tem que lutar muito para trazer o conhecimento à sociedade. Vou liberar o senhor, senador, mas tem a última pergunta, senador. Olá, Magno. Olá, senador. Eu sou Orlando Pontes, editor do semanário Brasília Capital. Senador, com a prisão de Jair Bolsonaro, o senhor acredita que o PL perderá força nas eleições de 2026? Qual o impacto disso do ponto de vista eleitoral, especialmente quando as pesquisas apontam que os partidos de centro estão mais competitivos este ano? Orlando, né? Bom, eu vou aproveitar essa pergunta do Orlando para falar um pouco para aqueles que estamos acompanhando, Marcos. O que o Bolsonaro fez pelo PL em pouco mais de 3 anos e meio, ele entrou no PL em 2021, final de 2021, eu entrei no mesmo dia que ele, tenho a honra de ter assinado a minha filiação ao Partido Liberal, no dia que o presidente Bolsonaro assinou a filiação dele, no ato que o presidente Bolsonaro ingressou no PL. O que o Bolsonaro fez pelo PL em 3 anos e meio foi o que o PT construiu em 40 anos. Então, em 3 anos e meio, ele fez pelo PL o que o PT construiu em 40 anos. Porque o PT é um partido. Eu tenho minhas diferenças com o PT. Acho que o que o PT propõe é ruim para a sociedade brasileira, é danoso para a sociedade brasileira, é uma visão equivocada, mas é um partido político. E o PL hoje, e a mídia dá pouca publicidade, vou aproveitar a pergunta para dizer isso à sociedade, o PL hoje é o maior partido do Brasil, graças a Jair Messias Bolsonaro. Em 2020, na última eleição municipal, o PL era o 11º ou 12º partido do Brasil em votos de legenda para vereador. Em 2024, foi para primeiro lugar. Em 2020, o PL foi o 9º partido em votos para prefeito no Brasil, das 5.600 cidades. Em 2020, é o primeiro partido do Brasil. Saiu de 3 milhões e meio para mais de 16 milhões e, olha, não competiu em São Paulo, apoiou uma candidatura do MDB. O PL em 2020 só tinha uma única cidade entre as 103 cidades com mais de 200 mil eleitores. Agora, em 2024, o PL tem 16 cidades entre os maiores eleitorados, acima de 200 mil eleitores, e 29 cidades têm um vice-prefeito. É o maior partido do Brasil, nesse segmento de maior eleitorado do Brasil. O PL, em 2020, fez o 53º ou 52º vereador mais votado do Brasil. Agora, em 2024, os 5 mais votados do Brasil são do PL. O PL, em 2020, não fez nenhum vereador mais votado nas 26 capitais brasileiras. Agora, em 2024, fez em 8 capitais o vereador mais votado. Então, Bolsonaro está preso, é verdade. Injustamente, é verdade. É perseguido, é censurado. Mas o que eles não entenderam é que ninguém mata uma ideia, ninguém aprisiona um sentimento. E o que Bolsonaro representa está cada vez mais forte. E eu desconheço pesquisas que mostram que partidos do centro estão melhor posicionados. Todas as pesquisas que eu tive acesso a nível nacional e regional mostram que tem 2 partidos no Brasil. Um é o Partido das Trevas, que é o PT, e o outro é o Partido da Luz, que é o PL. São os 2 maiores partidos do Brasil, há anos-luz dos outros partidos. São 2 visões diferentes de mundo, e nós vamos ter a oportunidade de, novamente, a partir de 2026,
colocar isso à prova, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos governar de novo o país. Eu sei, eu queria agradecer ao senhor ter nos atendido aqui no Nordeste e agradecer por essa entrevista, esse podcast aqui direto de Brasília. E só para encerrar assim rapidamente, e eu sei que o senhor está correndo aí para a reunião, mas que influência o Bolsonaro, bem rapidinho, ele da cadeia, as pessoas achando, como o senhor disse aí, que ele foi injustiçado? Olha, ele é um sentimento. O Bolsonaro é quem uniu a direita, quem vocalizou essa voz que sempre foi a voz daqueles que são humildes, são anônimos, que não tinham como se expressar. E ele tem porta-voz. Ele nomeou o Flávio Bolsonaro como aquele que vai falar em seu nome, e é o que o Flávio Bolsonaro está fazendo. A candidatura de Flávio Bolsonaro para nós, ela é unificadora, ela é extremamente importante, a defesa de um legado. E o Flávio está fazendo isso com muita consistência, com muita vontade, com muito espírito público. E nós vamos certamente fazer uma bela campanha em 2026, discutindo o que interessa para o Brasil.